Olá, a gente ouve a palavra resiliência em todo lugar hoje em dia, Em né? todo lugar. Parece quase uma palavra mágica, assim. Um superpoder que algumas pessoas têm e outras não. Exato. Mas e se não for mágica? E se for, na verdade, ciência? A nossa missão hoje, com base no material que a gente analisou, é exatamente essa. Desconstruir um pouco essa ideia. Isso, desconstruir o mito e entender a resiliência como algo que podemos de fato construir. Ok, vamos mergulhar nisso. O que a ciência realmente nos diz sobre o que significa ser resiliente? Olha, essa é a pergunta central. E a ciência tem uma resposta que, vira do avesso que a maioria de nós pensa. Ah, é? O material que a gente estudou define resiliência de um jeito bem específico. Não é só aguentar o tranco, sabe? Certo. Significa, na prática, ter resultados de vida melhores do que seria esperado. Melhores como assim? Melhores, levando em conta o acúmulo de fatores de risco que a pessoa enfrentou. Pensa numa criança que cresceu com muitas dificuldades, mas que se torna um adulto saudável, funcional. Entendem. Isso é resiliência em ação. Isso. E essa definição já quebra dois mitos gigantes. Primeiro, não é só força de vontade. E segundo, não é um traço fixo com o qual você nasce. A ideia central é que resiliência é uma capacidade que se constrói. Construída. Eu gosto muito dessa ideia. Porque se é construída, significa que não é uma sentença, né? Ninguém está fadado a não ser resiliente. Exatamente. Mas toda construção precisa de uma fundação, de tijolos. Quais seriam os tijolos da resiliência, segundo o texto? O material aponta para dois pilares, dois tijolos fundamentais. O primeiro, e talvez o mais importante, é um ambiente com relacionamentos de apoio, consistentes, pelo menos um. Ok. E o segundo é o desenvolvimento de um conjunto bem específico de habilidades mentais. Certo, vamos começar pelo primeiro pilar, então. Relacionamentos. Como é que ter alguém do seu lado de verdade ajuda a construir essa capacidade? Eles funcionam como um escudo. Essa é a imagem. O texto explica que, principalmente na infância, esses relacionamentos de apoio protegem o cérebro em desenvolvimento, Protegem do que exatamente? dos efeitos do que os cientistas chamam de estresse tóxico. E olha, é bom a gente definir isso rapidinho. Por favor. Não estamos falando do estresse normal do dia a dia, tipo de uma prova na escola. Estresse tóxico é uma sobrecarga constante, severa e, o mais importante, sem o apoio de um adulto. Isso pode literalmente alterar a arquitetura do cérebro de uma criança. Nossa. E esses relacionamentos funcionam como um amortecedor contra esse dano. Então, o relacionamento é a rede de segurança. Mas só a rede não te faz atravessar o abismo, certo? Você precisa saber andar na corda. Perfeito. Imagino que seja aí que entram as tais habilidades que você mencionou. Exatamente. É uma conexão direta. O que é fascinante aqui é que esse ambiente seguro de apoio não só protege, ele ativamente ensina. Ensina. Sim. É nesse contexto que a criança começa a desenvolver o que a ciência chama de funções executivas e habilidades de autorregulação. Elas são, o resultado prático de ter aquela rede de segurança. Funções executivas. O nome parece algo saído de uma sala de reunião, de uma empresa. Parece, né? Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia? Que habilidades são essas, na prática, que nos ajudam a não desmoronar diante de um problema? É uma ótima analogia porque, de certa forma, as funções executivas são o que nos tornam o CEO da nossa própria vida. Gostei disso. O CEO da própria vida. O texto detalha isso bem. Pensa no software de gerenciamento do nosso cérebro. É a capacidade de focar a atenção, sabe? Mesmo com um monte de distrações. Certo? É a habilidade de traçar uma meta preciso entregar esse projeto e criar um plano para chegar lá. Mas não só isso. Tem mais? Tem. É também monitorar se o plano está funcionando e, aqui está o pulo do gato, ter a flexibilidade de ajustar a rota se algo der errado. Então não é só sobre ser focado e disciplinado, é sobre ser adaptável também? Precisamente. Incluir também controlar impulsos. Aquela vontade de largar tudo e ir ver uma série em vez de terminar o trabalho. Sei bem como é. Quem não sabe. E também adiar a gratificação, tomar decisões ponderadas em vez de reagir no calor do momento. No fundo, é ter a sensação de que você está no controle. E não que a vida está só acontecendo com você. Isso.
São essas as ferramentas que permitem que a gente persevere. Ah, ok. Você listou várias habilidades. Focar, planejar, controlar impulsos, ser flexível. Mas na vida real, às vezes elas não entram em conflito? Como assim? Quero dizer, para resolver um problema complexo, às vezes a gente precisa justamente de um impulso criativo, de sair do plano, não de seguir rigidamente um roteiro. Como o texto lida com esse equilíbrio? Excelente ponto. Excelente. O texto não apresenta essas habilidades como uma camisa de força. Pelo contrário. Ah, não. Não. Ter funções executivas fortes é o que te dá a base para poder inovar. É porque você tem a capacidade de focar, de organizar seus pensamentos e de controlar o pânico que você libera espaço mental para ter um insight criativo. Faz sentido. Sem essa organização básica, o cérebro fica só no modo apagar incêndio, sabe? Reagindo ao caos. A estrutura te liberta para ser criativo, não o contrário. Entendi. Faz todo sentido. Mas essa ideia de que as habilidades precisam ser ensinadas me faz pensar, é como aprender a andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo se equilibrar. Exato. Precisa de alguém ali segurando o banco, correndo junto, dizendo olha pra frente. A biologia nos dá a bicicleta, mas o treinador é que faz a diferença. A analogia é perfeita. Perfeita. E o texto mostra exatamente onde essa bicicleta fica no cérebro. Ah, tem uma localização. Sim, os circuitos neurais para essas funções executivas estão concentrados no córtex pré-frontal, a parte da frente do nosso cérebro. O ponto é que essa é a área do cérebro que leva mais tempo para amadurecer. Mais tempo quanto? Ela só fica totalmente pronta lá pelos 25, 30 anos de idade. E o mais importante, é a área mais vulnerável ao tal do estresse tóxico no começo da vida. Nossa. Por isso o treinador, o cuidador, é tão vital. Sem ele, a bicicleta pode ficar com o pneu murcho ou a corrente solta desde o início. Espera um pouco. O que eu estou entendendo do texto é que o cérebro tem uma espécie de segunda chance de desenvolver isso, dos 15 aos 30 anos. Exatamente isso. Eu sempre pensei que depois da infância, a massa de modelar do cérebro já estava mais ou menos seca. Isso muda tudo. Muda completamente a nossa visão sobre desenvolvimento. O texto fala sobre duas janelas críticas de oportunidade, de grande plasticidade cerebral. Duas janelas. Isso. A primeira é a que todo mundo já conhece, a primeira infância. O boom no desenvolvimento dessas habilidades acontece entre os 3 e os 5 anos. É ali que a fundação é construída, seja ela de concreto ou de areia. Certo. Mas aí vem a segunda janela, que é essa que vai da adolescência até o início da vida adulta, mais ou menos dos 15 aos 30. Um período bem longo. Sim, nesse período o cérebro passa por outra aceleração do desenvolvimento, especialmente dessas funções executivas mais complexas. Ele está, de novo, super aberto a influências do ambiente para refinar e fortalecer essas habilidades. E o que é mais incrível nessa faixa etária, dos 15 aos 30, é que ela coincide exatamente com o período em que muitas pessoas se tornam pais e mães pela primeira vez. Aí está o ponto. Isso não pode ser coincidência. E não é. É aí que o texto amarra tudo e nos apresenta a ideia de um ciclo intergeracional. Ciclo intergeracional? Pense nisso como uma espécie de herança invisível. Não é sobre genética. É sobre herdar as ferramentas mentais que seus pais tinham. Uau! A qualidade das funções executivas dos pais afeta diretamente a capacidade deles de criarem um ambiente organizado, de apoio e de ensinarem e modelarem essas mesmas habilidades para os filhos. Cheia de ferramentas mental? Ele vai ter dificuldade de passar isso adiante. E o texto deixa claro, não é por falta de amor, certo? Exatamente. O texto frisa isso. Não tem nada a ver com amor, intenção ou motivação. Tem a ver com o fato de que ninguém pode ensinar o que nunca aprendeu. Claro. Se a sua vida inteira foi no modo apagar incêndio, como você vai ensinar alguém a fazer um plano de prevenção? É um ciclo poderoso, Pois é. mas o fascinante é que o texto também mostra como a gente pode quebrá-lo. O que nos leva à grande questão. E esses adultos? A primeira janela da infância já fechou. É possível correr atrás do prejuízo? Sim. A boa notícia da neurociência é que é possível. Que bom. Aproveitando justamente essa segunda janela de plasticidade, é totalmente possível construir e fortalecer essas habilidades mais tarde. Mas, claro, existem ressalvas importantes no material. Imagino que não seja tão simples quanto ler um livro de autoajuda. Definitivamente não. O texto é bem claro.
É mais difícil e exige mais recursos do que construir uma base sólida na infância. Faz sentido. E o ponto fundamental: não acontece com palestras, dicas ou folhetos informativos. Requer o que o texto chama de treinamento intensivo e prática. É um processo ativo, contínuo. E o que eu achei sensacional na abordagem do texto é que ela não é sobre consertar pessoas quebradas. A forma como isso é apresentado tira todo o estigma. Totalmente. A analogia que o material usa é brilhante. Qual é? Atletas de elite têm treinadores. Executivos de alto escalão contratam coaches para aprimorar suas habilidades de liderança. Ninguém acha que eles são quebrados por isso, né? Pelo contrário, a gente vê como um sinal de alta performance. Exato. A proposta é usar esse mesmo modelo para os pais e outros adultos, um treinamento, um coaching, para fortalecer as funções executivas. Isso não é terapia para um trauma, é desenvolvimento de habilidades para a vida. Um modelo de capacitação, não de reparo. Perfeito. E esse modelo é visto como a chave para quebrar a transmissão da diversidade de uma geração para outra. Até agora, a nossa conversa focou muito na parentalidade, o que faz todo sentido, já que é ali que o ciclo se perpetua. Mas essas habilidades de CEO da própria vida, elas são importantes só para criar filhos? Não, de forma alguma. Se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos que o impacto vai muito além. Para onde mais? O texto destaca que as mesmas habilidades foco, planejamento, controle de impulsos, resolução de problemas, são a base para a empregabilidade, para a estabilidade financeira. Para a vida profissional em geral. Exato. E para ser um membro ativo e construtivo na comunidade. São, no fim das contas, as competências essenciais para se navegar a complexidade da vida adulta em qualquer área. Então, se a gente pudesse resumir a mensagem final do texto para quem trabalha com famílias, com desenvolvimento humano, qual seria? A mensagem é dupla e muito prática. Primeiro, para ajudar as crianças de forma eficaz, precisamos focar no desenvolvimento das funções executivas dos adultos que cuidam delas. Fortalecer os cuidadores. Isso. Fortalecer os adultos é uma das intervenções mais poderosas que podemos fazer pelas crianças. E segundo, a abordagem para esses adultos, especialmente os que vêm de um histórico de adversidade, precisa ser de treinamento ativo, não só de informação. Não. Aconselhamento ajuda, informação é importante, mas para construir essas competências quase do zero na vida adulta, o método precisa ser mais parecido com um treino esportivo do que com uma aula expositiva. Uau, ok. Vamos recapitular essa jornada. A gente começou com a resiliência aparecendo uma qualidade meio mística e, com base nesse material, a transformamos em algo concreto. Isso mesmo. Uma capacidade que se constrói sobre 2 pilares: relacionamentos de apoio, que são o escudo do cérebro, Fundamental. e o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas mentais, as tais funções executivas. E a grande revelação é que, embora a infância seja crucial, existe uma segunda grande janela de oportunidade na vida adulta para fortalecer essas ferramentas. Nunca é tarde. Nunca é tarde, mas exige treino e prática deliberada. Exato. E para deixar uma reflexão final, o texto foca muito em programas de intervenção para populações que enfrentam muitas dificuldades, o que é absolutamente crucial. Certo. Mas isso me fez pensar, se essas habilidades são tão fundamentais para o sucesso em todas as áreas da vida de todo mundo, como nossa sociedade poderia mudar se o treinamento de funções executivas fosse visto não como um remédio para um problema, mas como uma forma de desenvolvimento pessoal contínuo para todos os adultos? Uma espécie de academia para o cérebro? Exato. Algo como aprender um novo idioma ou praticar um esporte. O que aconteceria se a gente investisse em fortalecer o software de gestão do nosso cérebro ao longo de toda a vida, como parte da nossa rotina de autocuidado e crescimento?